Hoje eu estou aqui na casa da avó do meu marido, estamos aqui de longe, mas ainda assim ministrando esse treinamento para vocês, que é muito importante. Estou vendo umas carinhas novas aí, no seu nome, né? Tá escrito agrimensura, Gustavo Nóbrega. Muito bom ver vocês, Vicenzo. Eu gosto de vocês com a câmera ligada, gente. Quando eu for compartilhar, vocês podem desligar a câmera, mas eu aqui conversando com vocês, fala comigo aqui para eu não ficar falando sozinha, né? Henrique, Ismael, Vera, prazer em conhecer todos vocês aí de longe. O agrimensor é o Fernando. Fernando. Que bom, Fernando. Seja bem-vindo de Cuiabá. Augusto, Antônio. Vai colocando aqui para mim, gente, de onde vocês são, de qual cidade, qual estado. Minas Gerais, Cuiabá. Pessoal de Cuiabá está em peso aí. Minas Gerais. Que bom, gente, que bom. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sinop. Muito bom ver todos vocês aqui, gente. Estou realmente muito entusiasmada com tudo que tem acontecido na iGreen. Voltamos de um cruzeiro, né? A gente voltou meio gripado, mas a gente está aí firme e forte com as nossas agendas, sempre junto com vocês para treinar, para capacitar. A Ingrid ministrou o treinamento na terça-feira passada. Tenho certeza que foi um ótimo treinamento aí, ela tem avançado muito aí também nessas questões. Então, assim, gente, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Quero que vocês vão já chamando todo mundo para participar. Já pega a caneta, pega as coisas que você precisa anotar, porque eu sempre falo, nossa, se o pessoal participasse do treinamento, o suporte ia ser muito mais ágil e rápido, porque às vezes lota de coisa no suporte, são dúvidas que a gente já falou aqui no treinamento. Inclusive, eu quero marcar um treinamento de leitura de contrato, para a gente ler o contrato de todos os estados juntos com o cliente, para vocês já sanarem a dúvida, porque aí, todos os estados, se você ler o contrato que a gente tem com o cliente, você vai ver que muitas das dúvidas vão ser sanadas também, porque ele é bem explícito, né, no que a gente precisa ou não falar para o cliente. Então, muito prazer, vamos começar aqui, todos vocês. Eu vou desligar o chat, tá? Como a gente faz todo início de reunião, para não desconcentrar. E aí, depois, se der tempo, no final eu ligo para abrir para as perguntas. Mas, por enquanto, eu vou fechar aqui, ok? Para a gente não desconcentrar. Fechei o chat. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou transmitir a tela aqui. Primeiramente, eu vou pôr para gravar. Recording in progress. Ótimo. Vou transmitir a minha tela aqui para vocês verem junto comigo. Pessoal, o nosso treinamento aqui, primeiro a gente passa o treinamento para o pessoal do grupo B. Então, aqui não é um treinamento para contas de grupo A, apenas contas do grupo B. As contas do grupo B, o que significa o grupo B? São contas de baixa tensão, ou seja, no momento ali de você analisar a conta para poder subir no app, você vai ver ali que vai estar escrito baixa tensão, ou residencial, baixa tensão, ou comercial, baixa tensão. Vai estar escrito ali, sempre fica no canto superior. Normalmente é o canto esquerdo, canto superior esquerdo, que fica ali mostrando que é baixa tensão. Se tiver escrito A optante B ou A OPT B, não entra, porque quer dizer que ele é alta tensão e optou por ser faturado em baixa tensão, mas ainda a gente não consegue fazer GD para esses casos desses clientes. Ou se a pessoa é A, THS, essas coisas também não entra. Aqui é só baixa tensão. Esses clientes de baixa tensão, primeira coisa é que eles não precisam contratar demanda, porque na alta tensão é necessário contratar a demanda com a distribuidora. Nesses, eles não precisam.
eles pagam apenas uma taxa mínima, que é o custo de disponibilidade, que é 30 kWh para quem é monofásico, 50 kWh para quem é bifásico e 100 kWh para quem é trifásico. Então, essa taxa mínima varia de cliente para cliente. Monofásico normalmente é só 110, bifásico 220, trifásico 110 e 220. Mas isso está na conta também. Isso é muito importante você saber, para você mostrar para o seu cliente que ele vai continuar, quando ele aderir com a gente, ele vai continuar recebendo uma conta da distribuidora que vai vir com essa taxa mínima, que todo cliente paga, está incluso no consumo. E a gente fala, mas não estava demonstrado aqui. Não, antes ele não era demonstrado mesmo, não. Mas quando vem uma energia injetada, ele começa a demonstrar. Mas sempre esteve lá, ok? Não é porque surgiu depois que ele fez conosco. Sempre esteve lá, só não era demonstrado. E aí estão na modalidade convencional. A gente vai falar de 3 subgrupos aqui: residencial, rural e comercial. Cada estado atende um tipo de cliente. Então, em Minas Gerais, a gente atende rural, com um mínimo de 300 kWh de consumo, residencial e comercial com um mínimo de 65, porém, a gente, por enquanto, está fazendo apenas acima de 100, a gente começou a aumentar para 100, a gente aumentou para 100, por enquanto, porque, pessoal, só para vocês entenderem, esses de 65, até para você, tá, que é licenciado, ele te dá mais trabalho do que retorno, porque esse 65, normalmente ele está lá numa média de consumo de 100, vamos supor, 110, 120 kWh, dependendo se ele é monofásico, bifásico ou trifásico. Se um mês ele abaixa para, por exemplo, ele está 120, 120 ainda entra. Mas se um mês ele abaixa para 100 e ele é bifásico, ele já não entra. Porque se é bifásico, precisa ser pelo menos 115. Então, se ele abaixa para 100, ele já não vai receber energia injetada esse mês. Então, fica um cliente que um mês recebe energia injetada, outro mês não recebe, porque abaixou do 65. Porque sempre pode abaixar. Então, assim, esse é um cliente que ele dá mais trabalho do que retorno. A gente sempre fala isso para vocês, demonstrou isso para vocês, o custo que a gente tem com cada cliente, cada mensagem que a gente envia para ele. Então, assim, a gente está priorizando clientes aí de 100 kW, ok? Outra coisa, proibido o consultor assinar pelo cliente. Gente, isso o pessoal que assinou lá atrás já está recebendo notificações. Isso, bloqueio do bônus. Se o cliente ficar inadimplente, vai ser bloqueado o bônus da pessoa e nós vamos utilizar o bônus da pessoa para pagar a conta do cliente. Porque se ele assinou, ele é o responsável legal por aquela conta, ok? Então, isso é sério, além de cortar a licença sem ressarcimento. Então, isso é muito sério. Quem fez lá atrás já está recebendo notificação judicial nossa, porque realmente isso é muito sério e a gente conta com o apoio de vocês nisso, ok? A conta deve ser sempre atualizada. Em Minas, no caso, a gente não precisa enviar mais conta, né? Já vai atualizar lá. E o cliente que possui placas pode aderir, desde que as placas sejam em loco, ou seja, no telhado dele, gente. Se a placa dele é na fazenda dele, tá gerando para injetar aqui, não faça, por favor. A gente só pode fazer se as placas for em cima aqui. Se as placas não for no local, a gente não faz, ok? Depois que é feita a injeção, o cliente passa a receber 2 contas. Você anota aí onde você estiver anotando. Não esquecer de falar para o meu cliente que ele vai receber 2 contas. Gente, a maioria dos cancelamentos e inadimplências que a gente tem hoje eu não sabia que vinha 2 contas. Eu fui enganado. É muito cliente que fala isso, gente. E a gente tem que reverter, tem que fazer isso. Então, assim, eu preciso mesmo da ajuda de vocês nisso, de explicar, de fazer um trabalho bem feito. Hoje eu até queria ter chamado o nosso acionista, Evandro, né, para falar um pouco do que ele tem feito, porque ele fez 40 clientes em 3 dias, né? E aí eu conversei com ele, porque eu fiquei um pouco preocupada, né? Eu sempre preocupo, eu falo, nossa, Evandro, esses 43 dias, você explicou direito para eles? Aí ele falou exatamente assim para mim,
Perdão, gente. Ele falou exatamente assim. Expliquei. Falei que vai vir 2 contas, que uma conta é da CEMIG, a outra é a nossa, e às vezes ele pode receber um e-mail da fornecedora, e para ele não ficar confuso, que no início é um pouco confuso mesmo, mas é só ele pagar as 2 contas que tá tudo tranquilo. E eu ri porque eu falei, realmente, ele falou certo, cliente, não fica muito confuso não, porque às vezes no início, gente, pode ser confuso para o cliente, mas depois que ele paga o primeiro boleto, gente, flui. E você vai ver que ele vai gostar. Então, assim, o seu trabalho deve ser no pagamento desse primeiro boleto, porque depois vai fluir. E explicar certo. Esse cliente que já foi explicado, que vai chegar 2 contas, que ele tem que pagar a conta da CEMIG e a conta da iGreen, ele vai depois chegar nele e falar, não foi me falar? Não, foi explicado para ele. Então, assim, isso é muito importante, ok? A conta da CEMIG vem com a taxa mínima, com a iluminação, com encargos e com o excedente. O que é o excedente? Ele consumiu 3.000, eu injetei 2.900. Não, eu injetei 2.500. Esse 500 é o excedente, ele vai pagar para a CEMIG, ok? É a mais do que eu gerei, certo? E um DAI Green que vem com a energia injetada menos o desconto. Somando as 2 contas, o cliente sempre vai ver o desconto dele, ok? E aqui o status do cliente. Primeiro, sem nenhuma bolinha. Sem nenhuma bolinha, gente, quer dizer que o contrato ainda não chegou para o cliente. Com uma bolinha quer dizer que já está no e-mail do cliente, estamos aguardando apenas o cliente assinar. Com 2 bolinhas, quer dizer que o cliente já assinou. O escrito aqui está errado, tá? Quer dizer que o cliente já assinou. Com 3 bolinhas, a fornecedora já assinou e já está finalizado. Muito importante você sempre estar olhando nessa notificaçãozinha, ok? Para ver se tem alguma coisa, se você precisa mudar alguma coisa ou alguma coisa assim, ok? Então, e aí, pronto, finalizou. Agora é só aguardar a injeção do seu cliente. Goiás. Deixa eu só beber uma água. Goiás, assim como Minas, também não atendemos residencial baixa renda. Em Goiás, não atendemos rural. As contas de classe residencial e comercial é um mínimo de 550 kWh de consumo. Se ele é monofásico, é 550, bifásico, 550, trifásico, 550. Não muda, ok? Sempre 550 kWh de consumo, independente da fase dele, tá bom? Mais uma vez, proibido consultor estar pelo cliente. Protesto e Serasa aqui não são aceitos. Para contas acima de 5.000 é aceito protesto ou Serasa de até R$500. Gente, isso aqui não é negociável, pessoal, assim, só quando é algo assim, não, mas esse cliente, por exemplo, esse cliente consome 20.000, ele teve um protesto de R$600, a gente vai analisar, né, gente, claro, mas você precisa sempre estar atento a isso. Então, se você recebeu alguma notificação de crédito reprovado, é por causa disso. Não adianta pagar a conta da Enel, não é conta da Enel atrasada, crédito reprovado é protesto, Serasa, e aí você deve ficar atento a isso, ok? Desconto de 14% sobre a energia injetada. Então, a gente dá ali sempre o desconto de 14% sobre o que nós injetamos. Outra coisa também é que a conta deve ser sempre atualizada, mesmo que o app esteja outro mês. Gente, por favor, não é para você ficar enviar o PDF para o suporte. Você deve tirar a foto legível, cortar, como eu já ensinei para vocês, e colocar as 2 fotos lá no sistema. Não fique enviando PDF no suporte. Isso está sobrecarregando o nosso suporte por causa de PDF que fica enviando lá. Sendo que a gente ainda nem pediu. Só envia se nós pedirmos, ok? Mas antes disso, tira um print bonitinho, corta para ficar legível. E eu tenho certeza que não vai precisar enviar lá, ok? Porque, assim, eu tô falando isso porque tá sobrecarregando o suporte. Pessoal até de MT começou a nem tá nem aí de enviar a conta legível no app e simplesmente manda o PDF no suporte. Isso está sobrecarregando e o pessoal tá pensando até parar de receber PDF lá. Só
só receber PDF lá se tem alguma devolutiva. Então, gente, para não prejudicar toda a operação, por favor, pare de fazer isso. Tira o print, corta, que vai ficar perfeito e não vai precisar disso, tá bom? E aí, em Goiás, depois da finalização, no contrato da Enel, eles têm um prazo de 180 dias para início da injeção. De 30 a 60 dias é feita a troca de titularidade. Porém, no contrato deles está escrito assim, de 30 a 60 dias, podendo esse tempo variar para mais ou para menos. Ou seja, passou 60 dias, ainda não foi feita a troca de titularidade. Calma, esse tempo pode variar para mais ou para menos, ok? E o cliente passa, então, a receber uma conta da Enel no nome da fazenda solar. Essa conta da Enel, que vem no nome da fazenda, vai vir escrito consórcio BC ou cooperativa BC. Essa conta da Enel, ele não deve pagar. Ele vai pagar apenas a nossa, porque a nossa vai vir com o valor da Enel mais o nosso valor. E a Amanda, nesses 30, 60 dias que trocou a titularidade, mas ainda não injetou, ele não vai pagar para a Enel, ele vai pagar só para nós, porque a da Enel está no meu nome, eu que tenho que pagar. E ele vai me reembolsar esse valor através de um boleto que eu vou gerar para ele, ok? Então, preciso muito que vocês expliquem isso para o seu cliente. E quando vier com a troca da titularidade, não é para ele pagar o boleto da Enel, ok? Quem faz a troca da titularidade não é o cliente, e sim a fornecedora. E o cliente sempre vai receber as informações por e-mail e apenas lembrete por WhatsApp. Lembrando que em Goiás a nossa fornecedora é a BC Energia Renovável. Então, se a BC Energia Renovável entrar em contato com o seu cliente, fala para ele ficar tranquilo, que tá tudo certo, que eles vão entrar em contato mesmo para conferir, ok? E o status é o mesmo para todos. Nenhuma bolinha, o contrato ainda não foi analisado. Primeira bolinha, o contrato já está no cliente, no e-mail do cliente. Segunda bolinha, o cliente já assinou. Terceira bolinha, a fornecedora já finalizou. Agora é só aguardar o prazo. Fica muito atento, mesmo depois que tiver finalizado, eu preciso que vocês estejam atentos no ISIN. Porque o que está acontecendo muito? Quando a gente chega para trocar a titularidade do cliente, ele tem um débito. E aí, gente, meu Deus, quando ele tem um débito, a gente não consegue trocar. Então, eu vou escrever lá. Nossa equipe, né, claro, vai escrever lá. Cliente tem débito, por isso não conseguimos fazer a troca de titularidade. Então, fique atento no ISIN mesmo depois de finalizado, porque a gente se comunica. Toda a comunicação da iGreen com você é através desse ISIN aí, para quando está acontecendo alguma coisa com a sua conta. Ok? Mato Grosso do Sul. As perguntas, gente, se der tempo, se sobrar o tempinho, eu vou fazer no final, tá? Todos juntos. Mato Grosso do Sul. Primeiro, não atendemos residencial baixa renda. Inicialmente, nós estamos atendendo apenas CNPJ. Contas de classe residencial e comercial é um mínimo de 800 kWh de consumo. Mais uma vez, se ele é monofásico, 800, bifásico, 800, trifásico, 800. Não muda, ok? Bateu o olho lá na conta, deu 800, pode passar. A conta deve ser sempre atualizada também, a passar para nós, e é necessário o envio do contrato social no suporte. Eu não falei aqui, esse era o Goiás, né? Goiás também é necessário o envio do contrato social no suporte, ok? Mato Grosso do Sul, então, precisa também enviar o contrato social no suporte. E o desconto é fixo em 12% sobre a energia injetada e chega a 15% devido a essas variações dos encargos, ok? Após o preenchimento, a fornecedora pede um prazo de 7 dias para uma pré-análise e depois desse tempo chega um contrato para o seu cliente assinar. Ou seja, é diferente as bolinhas, tá? Aqui, as bolinhas, só para eu mostrar para você, às vezes ele vai estar transparente, porque em outra plataforma, então às vezes não gera o contrato, então vai estar transparente, mas fica tranquilo, tá tudo normal. A primeira bolinha é porque já está para o seu cliente assinar. Depois que o seu cliente assinou, você vai ver que as 3 bolinhas vão já finalizar. Por quê? Porque aqui, depois que o cliente assina em Mato Grosso do Sul, a fornecedora já analisou. Então, o cliente só assina depois que já está tudo certo. Então, o cliente assinou, já está finalizado, ok? E aí,
Depois da injeção, o cliente passa a receber também 2 contas e ele tem que pagar as 2, ok? O único estado diferente é Goiás, que ele vai pagar só a nossa, porque a nossa vai ter o valor da Enel lá. Nesse caso, em Mato Grosso do Sul, o cliente vai pagar as 2 contas. Uma da Energisa, com a taxa mínima, iluminação pública, impostos e o excedente, e uma da iGreen, que vai vir com energia injetada menos o desconto. A da iGreen também pode vir com o nome da Reenergisa, que é a nossa fornecedora. E somando as 2 contas, o cliente vai ver o seu desconto, ok? Depois que finaliza as assinaturas, eles estão pedindo até 120 dias para injetar energia na conta do cliente e a gente não possui fidelidade, só um aviso prévio de 180 dias. Caso o cliente não respeite, ele deve pagar aí o valor de 3 contas com desconto. Então, quando tem aviso prévio, gente, aviso prévio a gente tem em todos os estados. Cada estado é um tempo de aviso prévio. O aviso prévio, o que quer dizer isso? Se é 180 dias, quer dizer, então, que ele vai ter que continuar pagando a conta durante 6 meses para ele conseguir cancelar, entendeu? Então, ele cancelou, ele ainda vai receber desconto durante 6 meses, ok? E o desconto aqui, ele é sobre a energia injetada, que é o que a gente chama de assinatura, apenas no Mato Grosso do Sul. O que é isso? Depois que a gente faz a média dos últimos 12 meses, a gente acha uma média de quilowatt que atende ao perfil do cliente. Essa média é fixa e o cliente vai sempre pagar por ela. Por exemplo, o cliente contratou 1.000 kWh. No mês de junho, ele consumiu 800, então ele vai pagar 1.000 menos o desconto. Aí ele vai ficar, então, com 200 de crédito, porque ele só consumiu 800. E aí, no mês de julho, ele vai e consome 1.200. Quanto que ele vai pagar? 1.000, porque ele já tinha 200 de crédito. Então, assim, é por isso que a gente só faz para CNPJ, porque empresário gosta desse modelo também, ok? O status eu já mostrei para vocês. Agora, então, passando para Mato Grosso. Em Mato Grosso, a gente também não atende residencial baixa renda. A gente atende hoje CPF e CNPJ. A gente também ainda não atende rural e nem condomínio, tá? Condomínio está passando pela fase de teste. Em nome de Jesus, esse teste vai acabar esse ano já, para a gente poder já liberar, ver se atende condomínio ou não, ok? As contas de classe residencial e comercial é um mínimo de 350 para quem é pessoa física. Lembrando que, às vezes, o cliente é comercial, mas ele é pessoa física, tem um CPF lá. Então, é 350, ok? E 500 para pessoa jurídica. Outra coisa, às vezes vai estar lá escrito residencial, mas ele é PJ, ele tem um CNPJ lá, então é 500, ok? A conta deve ser sempre atualizada, a gente precisa do contrato social no suporte e o desconto é fixo em 12 também. Observação muito importante. Depois do preenchimento, a iGreen faz a pré-análise e envia o contrato para o cliente em até um dia útil. Depois da assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora, que faz a análise e aí finaliza o contrato. Clientes também aqui passa por uma análise financeira. Então, pode ser que eles deem crédito reprovado. Se o seu cliente der crédito reprovado, é o que eu já falei, ou é protesto, é Serasa, então não conseguimos prosseguir com isso, ok? E depois da injeção, o cliente passa a receber 2 contas também, gente. Nossos clientes já estão recebendo. Preciso da ajuda de vocês para fazer os clientes pagarem, ok? Então, o cliente passa a receber 2 contas. Uma da Energisa, que é a distribuidora, com a taxa mínima, com a iluminação pública, com outros encargos, e o excedente, caso o cliente consuma mais do que eu injetei, ok? E outra da iGreen, gente. Vai vir lá o demonstrativo da iGreen, demonstrativo bonitinho, com código de barras, com a energia injetada menos o desconto. Ele deve pagar o da Energisa dele e o da iGreen. Somando as duas, ele vai ter um ótimo desconto. Depois que finaliza, eles estão pedindo 90 dias. Então, hoje eu vi lá, eu acompanho sempre o suporte, eu vi que chegou um caso que o pessoal estava querendo saber, eu quero saber como é que está o status desse cliente. Gente,
Se não passou os 90 dias, está no prazo. Então, não adianta você ficar perguntando toda vez, tá chegando, vai chegar. Não, tem um prazo de 90 dias. Se passou os 90 dias, aí sim, você pergunta lá no suporte, ó, já passou os 90 dias, tá, o que aconteceu? Mas se não passou, você vai ter que esperar, ok? A gente precisa que você aguarde. E a gente não possui fidelidade, é apenas o aviso prévio também de 180 dias. Gente, o que está acontecendo muito sério? Pessoal de Mato Grosso, eu acho que o que está acontecendo é fazendo para clientes que estão cotando placas, e aí fala, vamos economizar um pouco enquanto você cota a placa e tal. Gente, o que acontece? Se a pessoa está pensando, eu quero ter um sonho um dia de colocar a placa, é uma coisa, aí dá para a gente fazer. Mas se a pessoa já está cotando ou já fechou, por favor, não feche o contrato para esse cliente. Por quê? Se em Mato Grosso a gente está injetando em 30 dias e a gente tem cliente hoje querendo cancelar, falando que é porque já está com plaquinha instalada, o que eu penso? Eu falo, então quando o licenciado fez, o cliente já estava com a placa fechada. Então fez por causa de quê? Será que é para atingir algum nível? Não adiantou nada, porque agora o cliente está chateado, porque ele vai ter que esperar 180 dias, não tem jeito. Ele vai ter que pagar 6 meses de conta. Então, gente, não faça. Se o cliente, você pergunta, você quer colocar placa? Se colocar, gente, a gente coloca também. Isso é lucro também. Se a pessoa quiser, não faça para ela. Porque senão depois ela vai cancelar por causa de placa. Ok? E o desconto é sobre a energia que é compensada. Normal, então, não é assinatura. O cliente paga apenas pelo que ele consumiu ou pelo compensado, caso seja menor que o consumo. O que é isso? Ele consumiu 2.000. Ou se eu injetei bonitinho lá os 2.000, ele vai pagar 2.000 menos o desconto. Mas se eu compensei menos 1.500, ele vai pagar só pelo compensado, ok? E sempre você deve falar para o seu cliente que a conta da Energisa vai começar a chegar por e-mail, ok? E aí, outra coisa, o cliente vai receber um e-mail pedindo para autorizar o nosso acesso. Porque lembra lá atrás, quem é de Mato Grosso aí já tem muito tempo, no início a gente pediu para vocês iam ter que preencher a senha da Energisa dele, do portal da Energisa, o login e a senha. Então, para não precisar pedir esse login e a senha, o que a gente faz? A gente tem a procuração lá no contrato que o cliente assina, onde eu posso criar um login e uma senha para mim, interno aqui. Então, a gente cria um único login e senha aqui para nós interno, para poder acessar a conta do cliente. Só que quando a gente cria, o seu cliente recebe um e-mail, oi, você criou um login e senha. Então, a gente precisa que ele, porque às vezes ele fala, você não reconhece? Aí o cliente vai lá e fala, não reconheço. Aí faz a gente perder todo o nosso trabalho. Então, preciso que você explique isso para o seu cliente, a conta da Energisa vai começar a chegar por e-mail e você também vai receber um e-mail falando que a gente fez um login e uma senha, ok? Você vai continuar tendo acesso normal, só que é para eu ter acesso à sua fatura, porque eu preciso disso para poder injetar energia, beleza? Beleza, pronto, ok? E aí aqui, como que é o status? Então, sem nenhuma bolinha, ainda não chegou para o cliente. Primeira bolinha já chegou para o cliente, falta ele assinar. Segunda bolinha, cliente já assinou. Terceira bolinha, fornecedora já assinou. Mais uma vez, atente-se aos izinhos. Mais uma vez, peço para vocês tirarem a foto, dividir por 2 e não ficar enviando PDF no suporte. Se isso continuar acontecendo, nós vamos pedir para as meninas não receberem mais e receber apenas se for fruto de alguma devolutiva, ok? Então, tire o print. Quando é uma CNH, tira a foto da CNH, corta. De verdade, a gente precisa, isso vai nos ajudar demais, ok? E aí, Pernambuco. Pernambuco, gente, a gente não atende baixa renda, não atende rural. E inicialmente, a gente está atendendo apenas CPF. As contas de classe residencial e comercial é um mínimo de 300 kWh de consumo, ok? PF. Mas como assim residencial e comercial CPF? Como eu falei, pode ser comercial, mas ter o CPF lá, tá bom? 300 kW, a conta deve ser sempre atualizada e o desconto é fixo em 5% sobre a tarifa, ok? 5%.
Depois do preenchimento, a iGreen faz a análise, envia o contrato para o cliente em até um dia útil. Depois da assinatura do cliente, é enviado para a fornecedora, que faz a análise em até 5 dias úteis. E o cliente não pode ter protesto. Serasa ele pode, porém, protesto de qualquer valor, ele não pode ter. Depois da injeção, mesma coisa, o cliente vai passar a receber 2 contas. Uma da ANEEL Energia, que é a CELP, com a taxa mínima, a iluminação pública, os impostos e o excedente. E uma da iGreen, com a energia injetada menos o desconto. Somando as duas, o cliente vai ver o seu desconto. Depois da finalização, a ANEEL ela pede 120 dias para injetar energia na conta do cliente. A gente não possui fidelidade, apenas um aviso prévio aí de 60 dias também. O desconto é sobre energia compensada, não é uma assinatura. E o cliente paga apenas pelo que ele consumiu ou pelo compensado, caso seja menor do que o consumo. O status, gente, é o mesmo também, sem nenhuma bolinha. Ninguém assinou. Primeira bolinha, a iGreen já assinou, já está pré-aprovado. Segunda bolinha, o cliente já assinou. Terceira bolinha, a fornecedora já assinou, já está finalizado. E aqui eu vou mostrar para vocês como preenche, ok? Como que vocês vão preencher no app, que está muito fácil agora. Gente, então aqui você vai entrar no seu app, vai clicar em Conexão Green, vai escolher um estado e aqui escolher o estado. Eu escolhi aqui Pernambuco. Você vem aqui subir a conta e aí você vai tocar aqui na foto para escolher uma foto, gente. Uma foto legível, como eu falei. Separe em 2 partes, tá? Aqui a outra foto. E continua. Depois que você continuar, aí vai aparecer, você vai colocar o valor do quilowatt que tá lá na conta. Vai colocar se ele é monofásico, bifásico, trifásico, que também aparece no canto superior da conta. E vai preencher depois com a média de consumo do seu cliente. Então, vai preencher aí a média bonitinha. A média aparece no histórico, no canto lá inferior esquerdo também. É o histórico. Ou algumas aparecem no meio, no canto direito. Vai colocar, então, a média dele. Amanda, se meu cliente tem uma média só de 3 meses, o que eu faço? Repete os 3 meses, ok? Então, inicia a conexão, pessoa física ou jurídica. Escolhi aí a pessoa física. Então, você vai preencher com o nome completo do seu cliente, CPF, RG. E aí, gente, é do titular da conta, ok? Não adianta ser de outra pessoa, tem que ser do titular da conta. Número do CPF, o CPF ele sempre vai te alegar se é válido ou não, então é muito difícil você errar o CPF. Emissor do RG, você vai sempre olhar ali na CNH dele. O e-mail, gente, esse e-mail é o e-mail do cliente. E, por favor, confira o e-mail. É por isso que tem 2 campos aí. Você precisa conferir o e-mail. Porque está chegando muito e-mail errado para nós e o cliente não recebe a informação que ele precisa. E-mail celular é uma das informações mais importantes que a gente precisa para estar aí em contato com o seu cliente e trabalhando junto com você, ok? Profissão, data de nascimento. A profissão aí, se você não quer perguntar, às vezes você pode colocar empresário, autônomo, alguma coisa assim, se você não quiser perguntar para o seu cliente. Data de nascimento. Se é brasileiro, solteiro. E aí você vem e coloca depois também o CEP. O CEP, gente, é o mesmo da conta, ok? Então, vai usar o mesmo CEP da conta.
endereço, número, complemento, ele já vai preencher. Se tiver diferente, gente, da conta, apaga e escreve de novo, tá? Complemento, sempre importante também. Ali já apareceu, né? Residencial monofásico, ali tem que mudar o dado de consumo, tá em MG, tem que colocar PE. Aí o PE já mudou aí. Vai colocar o número do cliente, gente. O número do cliente ele aparece no canto superior direito. E o número de instalação também aparece no canto superior direito. E depois vai colocar a iluminação pública. A iluminação pública aparece lá junto com o valor do quilowatt em valores faturados. Aí vai preencher a média, e nesse cliente indicou, gente, é onde você vai colocar caso seu cliente queira fazer um cashback. Então, se, por exemplo, esse teste aí que eu fiz está indicando a Joana, não, se esse teste aí, quem está indicando ela é a Joana, e eu já cadastrei a Joana, eu venho, o cliente indicou, acho a Joana na minha base e coloco lá, ok? Já vai ficar linkado. Então, sempre tem que fazer o pessoa que vai fazer o cashback primeiro. Aí ali você coloca, então, a foto do documento pessoal legível, 2 fotos, frente e verso. A conta já foi. E finalizar conexão. Sucesso! Seu cliente vai receber o contrato em até um dia útil, certo? Tem também, gente, o de Minas. O de Minas tá mais fácil. Agora o de Minas tá uma beleza, né? O de Minas, gente, você vai clicar ali em Minas, né? Aí quando você clica em Minas, ele já vem para cá. Você escolhe se é pessoa física ou jurídica e vai colocar o CPF ou o CNPJ nesse local aqui que tem essa seta. Vai preencher lá o CPF ou o CNPJ nesse local aqui. E aí quando você preencher, já vai aparecer as instalações dele. Olha que beleza. E você escolhe uma instalação para fazer, tem que fazer uma de cada vez. Já vai preenchido a média dele. Gente do céu, isso é bom demais. Inicia a conexão, já está preenchida a maioria dos dados dele. Falta só alguns. E você viu que tem um dado aqui, ó, que já vai preenchido, que é o e-mail e o telefone. Por quê? Porque no cadastro da CEMIG dele, às vezes, já tem o e-mail e o telefone. E aí, gente, você precisa confirmar, porque às vezes esse não é o e-mail dele, nem o telefone. Não adianta você ficar fazendo se ele nunca vai assinar, se ele nunca vai receber o boleto, se ele nunca vai pagar. Então, confirma com ele, ó, o seu e-mail ainda é esse, tudo mais, confirma com ele, ok? E agora, para você fazer uma alteração de contrato. Gente, a alteração de contrato também, ela é bem simples, você vai clicar em clientes, conexão green, e vai procurar o seu cliente aqui. Aí está o meu cliente que eu fiz agora de Pernambuco. E aí você vai clicar aqui nesse lapisinho. Você pode filtrar, pesquisar pelo nome, mas vai clicar no lápis. Então, por exemplo, se a devolutiva que você teve é por causa de média ou alguma coisa assim, é só você mudar, ó, a média muda aqui, ó. Ok? É só você mudar nesse 1970 aqui, é onde muda a média. E você calcular a média e muda ela aí, se você quiser, ok? Você deve calcular manual nesse caso. E aí, vai e coloca e pronto. Se você quiser até colocar cashback para esse cliente, vai dar também. Se você quiser, numa edição, colocar um cashback para ele, também você consegue. Então, assim, você consegue editar tudo. Você vai ver que ele vai falar, ó, você autoriza gerar outro contrato? Vai anular o outro. Sim. E aí, pronto, a gente prossegue, ok? E aí, gente, só para depois eu vou conseguir passar para as dúvidas, mas eu vou só falar aqui com vocês sobre essa questão da assinatura pelo cliente, tá? Só para vocês verem, eu vou ler aqui o artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato.
juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público, a reclusão é de 1 a 3 anos e tudo mais. Então, gente, olha isso. Isso é crime, ok? Então, eu preciso que não assine pelo cliente. Ah, mas meu cliente não tem e-mail. Gente, então esse não é um cliente potencial para fazer, de verdade. Ele é um cliente que não vai entender nada do desconto. Então, assim, se uma pessoa não tem um e-mail hoje, até você ter um iFood hoje, você tem que ter e-mail. Então, se a pessoa não tem um e-mail ou um WhatsApp, gente, não é o nosso cliente foco, ok? Então, não faça. A não ser que você vai depois não vai reclamar que vai responsabilizar pelo boleto dele. Tirar do seu bônus e tudo mais. Mas, e também responsabilizar por algum crime, né? Então, se tiver, ok, se eu for preso, tudo bem. Então, ok. Entendido, gente? Isso é muito sério. A gente precisa que isso não aconteça. Outra coisa que a gente pede, não colocar o termo oficial em nenhuma rede social ou meio de comunicação atrelada à iGreen. Então, isso configura o uso indevido da marca. Então, você não deve colocar o termo oficial, tá bom? Ser sempre transparente com o cliente, informando corretamente sobre as informações do produto. Isso é algo que a gente pede para vocês também. Sempre participar dos treinamentos e enviar os documentos corretos ao preencher o cadastro. Gente, vocês não têm noção do tanto de cadastro que a gente tem com a foto da pessoa assim. Aí nosso pessoal já corrigiu a conta inteira e de repente, na hora que vai olhar a conta para subir, tem uma pessoa fazendo um joinha lá. Gente, se você vai fazer algum teste, igual eu fiz o teste aqui, eu coloquei uma foto aleatória, você viu? Mas o que eu escrevi? Teste, teste, teste. Por quê? Porque a pessoa não vai corrigir esse teste. Senão a gente perde muito tempo, tá bom? Deixa eu ver se acabou. E aqui, gente, nossa mais nova novidade, né? Que aqui você consegue ver como é que tá a situação do seu cliente. Ah, Amanda, eu sou daltônico. Vai, então, pela carinha aqui, ó. Se ele tá feliz, sorrindo, que ele tá tudo pago. Beleza, ótimo cliente. Se ele tá com a cara mais ou menos, assim, uma cara reta aqui, amarelinho com a cara reta, é porque ele já está com débito há mais de 30 dias. Esse é um cliente que é bom você já entrar em contato com ele, falar, olha, você está com alguma dúvida, ficou alguma dúvida, eu posso te esclarecer. Porque esse é um cliente, gente, que ele precisa pagar. O que é isso? Esse é um cliente que é o melhor momento para você entrar em contato com ele agora. E a gente também tem um raiozinho, né? O raiozinho quer dizer que já foi injetado, ou seja, seu cliente já recebeu o boleto. O raiozinho, gente, é o momento de você entrar em contato com o cliente. Falar, olha, chegou o boleto aí para você, você viu que você economizou? Porque, gente, se esse cliente paga o primeiro boleto, você nem vai ver mais essas carinhas aqui, nunca mais, porque ele vai sempre estar pagando em dia. Então, você vai só ver verdinho se você ligar para o cliente já no raiozinho ali, ou entrar em contato com ele para poder conversar com ele e fazer ele pagar o primeiro boleto. E aí, então, esse cliente está com débito, esse alaranjado mais tristinho está com débito há mais de 60 dias, e esse vermelhinho muito triste já está com débito há mais de 90 dias. São casos mais sérios, ok? E pronto. Então, a gente precisa da ajuda se você faz o seu cliente pagar o boleto no primeiro mês, ele sempre vai pagar, você nunca mais vai ter problema com isso, ok? Vou então, a gente tem aí 20 minutos, né, até as 10. Eu vou então liberar o bate-papo para vocês fazerem perguntas e eu responder as perguntas. Vamos lá, Anderson, que sempre me ajuda perguntando. Muito bom, Anderson. Cadê o Anderson? Tá aqui não? Tô vendo o Anderson, não. Tô vendo o Marlon. Oi, Marlon. Ó, alguns clientes estão ficando cinza. Quais são os casos e o que fazer? Se o seu cliente ficou cinza, chame o suporte, ok? Porque o suporte precisa gerar esse contrato novamente. Sobre GO, tem um licenciado meu que tem algumas contas com crédito reprovado. E ele tem uma franquia de onde consegue constar e acessar. Segundo ele, um de seus clientes não tem restrição. A dúvida é, vocês estão reprovando por conta de score? Não, nesse caso, você também pode chamar no suporte. Olha,
Manda a foto, olha aqui, ó, ele constou e não tem Serasa. E a gente vai te mostrar em qual que a gente olhou, porque o que acontece? Hoje tem Serasa Bela Vista, Boa Vista, sei lá do que, então são diferentes. Talvez no que eu estou olhando aparece, no que você está olhando não aparece. Então, se isso aconteceu, você vai mandar um print, vai mandar lá no suporte o print, provando que para você não aparece, e aí o meu pessoal vai ter que te mandar um print provando que para ele aparece, ok? Em Goiás vai mudar para preencher com CPF? Não entendi. Tá, igual Minas? Ainda não, tá? Por quê, gente? Já expliquei aqui nos outros treinamentos. Minas só é assim, não é por causa de alguma tecnologia e tudo mais. Minas é assim, claro, a gente desenvolveu a tecnologia em cima disso, mas Minas é assim porque a CEMIG autorizou, ok? Então, Minas só é assim porque a CEMIG autorizou. Os outros estados a gente precisa que as distribuidoras autorizem e abrem o leque. Mas Minas, gente, foi a pioneira, então ela vai ser mais, a CEMIG vai ser mais desenvolvida nisso mesmo. As outras ainda estão se desenvolvendo, ok? Como que é a conexão placa que você falou? Eu não falei de conexão placa. Conexão placa, o treinamento vai ser com o Flávio amanhã, tá? Normalmente é quinta, mas ele passou para amanhã. MT tem previsão de reduzir os 350? Ainda não. A gente primeiro vai analisar essas primeiras injeções, ver como é que vai ser o pagamento dos clientes, porque quanto menor o cliente, pior pagador ele é. Então, a gente vai ver como é que vai ser a inadimplência e tudo mais, e aí para a gente ir sempre abaixando. A meta é a gente sempre abaixar, tá? Mas sempre fazendo estudo. Sobre Minas Gerais, o bonequinho some quando faz o pagamento? Não, ele fica verdinho, tá? Quando faz o pagamento. No meu app não aparecem as carinhas. Tem que atualizar, viu? Todo app atualizado já tá aparecendo as carinhas. Agora, se não aparece nenhuma carinha, é porque seu cliente ainda não recebeu injeção, tá? Eu posso mudar o e-mail após a primeira luz verde? A primeira luz pode, mas assim, é muito ruim. É o que eu tô falando, você vai atrasar todo o processo, porque se você muda depois da primeira luz verde, ele vai voltar para a fila, vai esperar um dia útil para a gente fazer toda a alteração de novo, para depois chegar para o seu cliente de novo, tá? Tem previsão de aceitar CNPJ em Pernambuco? Sim, em 2023 nós já vamos aceitar, tá? Não em janeiro, mas no meio mais ou menos de 2023 a gente está correndo para isso, que é onde a gente vai ter muita energia em Pernambuco. Em Mato Grosso já pode fazer a conexão na fatura do condomínio? Ainda não. Sou do Espírito Santo, posso trabalhar à distância? Com certeza. Boa noite, Amanda. Tem alguma previsão, possibilidade de em Minas vir a ter só a conta da iGreen ao invés das duas contas? Sim, nesse novo modelo que a gente está fazendo de só colocar o CPF, o cliente lá na hora de receber, a gente vai entrar em contato com ele para ele escolher se ele quer receber um boleto só ou dois, tá? Amanda, se possível, manda essa live no grupo Telegram. Ah, ok, vou mandar o link dela do YouTube. Média de 65 ainda sem resolução? Ainda sem resolução. Expliquei aqui no início o motivo, tá? Como é feita a transferência de endereço? Precisa também de 180 dias? Se a transferência de endereço, então, por exemplo, ele está perguntando é o seguinte, a gente tem o aviso prévio de 180 dias e o cara quer mudar de endereço. Se o cara for mudar de endereço para uma mesma titularidade, ou seja, é o seu João do CPF 0000000, no endereço Rua Flores. Agora ele quer mudar para Rua Jardins, mas ainda no nome do seu João, CPF 00000. Aí não precisa esperar os 180 dias, porque a gente consegue transferir esse saldo para a titularidade dele. A mesma titularidade, a gente transfere o saldo. Agora, se for mudar a titularidade, aí precisa sim. Minha conta de MS estão todos cinza, mas estão todos aprovados. É o que eu falei, MS vai ficar cinza mesmo, mas estando tudo aprovado, tá ok, tá? Quando o sistema de preenchimento de cadastro vai ser todos igual a Minas? Já expliquei também. Já expliquei de 65.
Quanto tempo médio após o primeiro contato com o cliente e entrega de documentos necessários para a injeção? Entrega de documento necessário para a injeção? Não entendi a pergunta, perdão. Tentei fazer o cadastro de 2 clientes, o app não assinou, pois a média de consumo do cliente com a Energisa dava os 350, mas o app não passava e jogava a média para menos. O que fazer? Nesse caso, provavelmente você está calculando esses 350 de alguma forma errada. Se tem ali 350, ele vai jogar para menos, porque o app tira a taxa de disponibilidade, mas ele vai aceitar. Se não está aceitando, o que fazer? Chama no suporte, manda um print e fala por que não está aceitando, mas eu nunca vi. Como o cliente faz a indicação para ele ganhar o cashback? Se o cliente quiser fazer ele mesmo a indicação, ele entra no portal do cliente e vai em meu link de indicação. Ou você mesmo pode gerar um link para ele no seu app. Clicando no cliente, ele vai falar, quer gerar um link de indicação? Aí você gera. Condomínio é aceito em Goiás? Sim. O cadastro em conta de CNPJ em Minas é do mesmo jeito, tá? É só aí, ao invés de você, ele já vai preencher tudo e aí você só preenche o que tiver faltando, de acordo com o cartão CNPJ. Com relação a falar ao cliente sobre 2 contas, está correto, mas no contrato que o cliente assina, já não tem essa informação, e você lê algum contrato que você assina? Muita gente não lê, a maioria não está lendo. Então, assim, não deixe de falar, essa é a sua responsabilidade, tá? Não vá que ele vai ler o contrato, não. No MS está tudo certo, está sim, já chamei os portos, disse que está correto, percebi que na rede toda, e já expliquei, isso mesmo. Então, você já recebeu a fatura que não tem histórico lá. Então, você já recebeu a fatura que não tem histórico de consumo? Digo que mesmo entrando no VAT junto com a Energisa, até mesmo pedir a fatura completa, mesmo assim não aparecer o histórico. O que vocês fazem nesse caso? Lembrando que pelo preço mensal em reais passa de R$800. Eu nunca vi sem fatura. Normalmente ela aparece na segunda página, o histórico, tá? Se não tem histórico, não mesmo de jeito nenhum, você pega pelo que está na fatura. Mesmo esse R$800, você consegue ver lá escrito consumo. E aí você vai ver o consumo deles, você joga esses 12 consumos, tá? Mas, mais uma vez, eu repito, normalmente fica na segunda página, o histórico, quando não aparece. Efetuei cadastro para um cliente que é empresa de São Paulo, na Conexão Livre, nunca foi informado. Por que será? Aí você precisa ver na Dani, tá? É só chamar lá a Conexão Livre, ela vai ver para você. Quem já assinou pelo cliente, qual o procedimento para alterar? Aí você precisa ir no suporte e é o seu cliente só que pode pedir para alterar, tá bom? Só o seu cliente que pode pedir para alterar e-mail. Você mesmo não pode. Uma vez que já está finalizado. Boa noite, tudo bem? Com a mudança da Enel para uma nova concessionária em Goiás, algo muda para a gente? Não, tudo normal. Você citou sobre fotos na Conexão Green. Hoje o app na Conexão Pernambuco pediu o PDF. Você subiu a foto e ele pediu o PDF? Nesse caso, a gente precisa que você envie um print, porque eu ainda não vi isso, que você sobe a foto e pede o PDF. Agora, se no seu ISIN pediu o PDF, aí você mandou no suporte. Um cliente de Recife, há 30 dias, gostaria de confirmar em quanto tempo médio será a injeção. 120 dias. Oi, Amanda, em Minas os boletos já foram unificados? Não, como eu falei, nesse novo formato que a gente está fazendo, a gente vai ter essa opção, tá? Conexão placa amanhã. É possível injetar menos que o cliente consumiu? Sim, com certeza. Então, por exemplo, o cliente contratou 300 kWh. Esse 300 kWh representa 1% da minha usina, que produz lá 300 mil, né? Que vai dar? Ou 30 mil, 1%? 30 mil, acho que é, né? Enfim, aí ele pega lá e ele é uma porcentagem da minha usina, que produz todo mês 300 mil kWh. Aí minha usina vai e passa a produzir 100 mil kWh ou 200 mil kWh, porque teve uma baixa incidência solar e tudo mais.
o cliente ele vai receber de acordo com a porcentagem dele. Então, pode sim acontecer dele receber menos energia, tá? O que acontece se o cliente não pagar a conta da iGreen no MS? O que acontece com todos os clientes? Ele é protestado, fica sem luz e tudo mais. Podemos trabalhar à distância? Sim. Não apareceu nenhuma carinha no meu aplicativo, quer dizer que ainda vai injetar? Sim. Sobre venda de placas amanhã com o Flávio. Se ele está em restrição na Energisa, gente, está sem restrição na Energisa, não aprova. O que acontece? Em MS, a análise financeira é diferente, tá? Então, eles fazem uma análise bem mais profunda. E aí, se eles negam, a gente realmente não consegue aprovar. Vamos lá. Essas perguntas de quanto que vai ser, gente, não vou responder. Eu sei que ano que vem nós estaremos em muitos estados, viu? Deixa eu ver. Ontem preenchemos 2 contas de forma manual no app e continua cinza a tela e a primeira bolinha verde. Ainda não aconteceu. Se for MS, gente, aí é normal, ok? Então, fiz o teste aqui. Acho que era alguma atualização do app. Aí, viu? Então, agora deu certo. Ok, gente. Débito automático tem previsão para a iGreen? Também nesses novos... nesse novo jeito que a gente está fazendo, a gente já acredita que já vai conseguir fazer, ok? Gente, então, deixa eu ver, mais alguma pergunta? Energisa em Minas já pode? Não. A Amanda, há pouco tempo atrás, a iGreen fazia uma simulação no app para a conexão Green, mostrando para o cliente quanto ele pode economizar. E daí ele tomar a decisão. Agora, obrigatoriamente, o app já gera o contrato. E se ele não optar por não aderir, pode esclarecer? Não, aí se ele não optar, é só ele não assinar o contrato. Não tem problema nenhum, tá? Fiz minha primeira conexão ontem e pediu para subir em PDF. Vou no app, escolho o PDF, faço upload e ele pede uma senha do app. Eu coloco a senha e não faz nada. Jackson, então acho que você está com o app desatualizado. Essa versão aí é muito antiga quando estava pedindo o PDF. A gente já parou de pedir, tá? Então, estamos tendo problemas sim nos PDF que estão vindo para os clientes. Não está vindo legível e o que estão vindo legível quando fizemos os prints, mandamos, chega para lá focado, não elegível. Mas eu estava sábado, domingo com o Thiago, apresentando pessoalmente as questões para ele. Entende, precisamos ver alguma outra forma, que realmente estamos tendo alguns problemas sobre isso, mas também aprendemos a solução sobre conjunção. Ok, obrigado. Quando o cliente em Minas, ele é feito a troca de titularidade? Não, em Minas não troca a titularidade, ok? Gente, nenhum lugar você vai subir conta em PDF, tá? Nenhum lugar, é só as fotos. Combinado? Então é isso, gente. Em Goiás, paga os 2 boletos? Não vai pagar só o nosso, tá bom? Só o nosso. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? É isso? Por que não grava um único treinamento e faz só atualização? Porque eu gosto de estar aqui toda terça-feira com vocês. Brincadeira, é só porque realmente a gente precisa, mas eu gosto mesmo, mas é que realmente a gente precisa disso, até por causa das dúvidas, e da gente estar tendo esse controle de quem está assistindo. Então, aqui a gente tem o controle de quem assistiu ou não. Então, assim, gente, saibam que as pessoas que assistem têm um local especial no suporte de atendimento e tudo mais. Então, assim, realmente a gente vê isso tudo, a dedicação, e a gente precisa estar sabendo de tudo isso, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Estão aí sorrindo. Vou tirar uma foto hoje, gente. Abra as câmeras aí que eu vou tirar uma foto hoje. Espera aí. Ó, todo mundo abrindo a câmera, gracinha. Eu não sou boa de tirar print, não. Não, eu acho que eu sei. Command. Ok. Esse trem de MacBook.
E tem um CTRL também, né? Não. Ah, tá. Então, beleza. Vamos lá, 1, 2, 3. Peraí, não foi. De novo, 1, 2, 3 e... Aê! Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Pera, aí a outra tela tem muitas telas. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham uma ótima terça-feira. Ó, gente, tem muita gente com a câmera aberta. Que beleza, fico feliz. Deus abençoe vocês, viu? Vocês tenham um ótimo fim de terça-feira e uma ótima semana. E até semana que vem estamos juntos aí. Vamos para cima, fazer muito contrato, que a meta do ano que vem, gente, tá alta, viu? Altíssima. Precisamos de todos vocês juntos conosco. Até mais. Tchau. Recording stopped.